Turma, bom dia. Estou gravando esse videozinho de revisão os terceiros anos, terceiro A, o D e o G, certo? De Matemática 1, visando a nossa prova bimestral, certo? Eu vou relembrar com vocês 5 questõezinhas, bem rápido, certo? Vai ficar um videozinho curto, para não ficar tão esticado para vocês, certo? Então, primeira questão, só para a gente revisar a parte de porcentagem de regra de 3. Uma questão bem simples aqui, certo? Essa daqui é bem simples mesmo. Então, regra de 3, só aplicar a definição. Uma certa mercadoria custava inicialmente R$ 10. Ela teve um aumento passando a custar R$ 12,50. A taxa de reajuste, ou seja, a taxa de porcentagem do preço antigo é só fazer uma regra de 3. O preço inicial, R$ 10. Então, R$ 10, que é o preço inicial, corresponde à porcentagem máxima, que é 100%. Eu quero a porcentagem do aumento, do reajuste. Se ele era 10 e passou a ser 12,50, o aumento em reais foi de quanto? O aumento em reais foi de justamente 2,50. Então, o aumento que foi 2,50 corresponde a qual porcentagem? Que é justamente o que eu quero. Aqui basta multiplicar em cruz. 10 vezes x, certo? Vou arrumar devagarzinho, igual a 2,50 vezes 100. 10 vezes x, 10x. 2,50 vezes 100, 250. O 10 que está multiplicando, passa dividindo. 250 dividido por 10, fica 25%. Certo? Então, está aqui a taxa de aumento. Segunda questão. Essa questão é um pouquinho mais complexa. Essa questão eu vou, inclusive, fazer de duas maneiras. Vou fazer usando regra de 3 e vou fazer também usando aquela fórmula do aumento e do desconto que o livro, que eu até resolvi com vocês, gravei aquele vídeo, aí fica a maneira que você achar melhor. Eu vou fazer primeiro usando por regra de 3, certo? E é mais comum a regra de 3, só que nesse caso aqui ela fica um pouco mais esticada, mais longa a questão, certo? Mas, se você achar melhor. Um computador custa R$ 2.000. Seu preço, inicialmente, sofreu um aumento de 20% devido à elevação de custos de seus componentes. Primeiro, deu um aumento de 20%. Como a loja não consegue vender um comprador devido ao reajuste, fez uma campanha dando 20% de desconto em seu preço. Ou seja, primeiro ele deu um aumento de 20%, depois de ele dar um aumento de 20%, ele deu um desconto de 20%. Ah, professor, vai voltar para o preço inicial. Você vai ver que isso não ocorre, certo? O preço ofertado na campanha era de, então, vamos lá, custava 2.000. Primeiro, teve um aumento. Então, vamos lá. Se ele custava 2.000, vamos fazer a regra de 3. 2.000 equivale a 100%, certo? O aumento foi 20%, equivale a X. Esse valor do X vai ser o valor do aumento. Vai ficar X vezes 100, 100x, né? Produto dos meios pelos extremos. 2.000 vezes 20, eu já fiz aqui até para facilitar, 2.000 vezes 20 ficou 40.000. Só multiplicar, certo? Esse 100 que está multiplicando passa dividindo. 40.000 dividido por 100, um zero com zero, outro zero com outro zero. X ficou 400. Professor, o que é esse 400? Esse 400 é o aumento. Ou seja, o preço inicial, que era 2.000, com o aumento de 400, ele passou a custar 2.400. Esse vai ser o preço ofertado? Não. Esse aqui é o valor após o aumento de 20%. Só que depois do aumento, o computador, como não conseguiram um comprador, ele deu um desconto de 20%. Vamos lá de novo. Só que agora eu vou fazer um desconto. Então vai ficar o quê? O valor agora é 2.400, corresponde a 100%. Ele teve um desconto de 20%. Isso aqui corresponde a X. Multiplicando em cruz, ó. X vezes 100, 100x. 2.400 vezes 20, 48.000. O 100 que está multiplicando, passa dividindo.
Cancelando um zero com zero, outro zero com outro zero, ficou 480. O que é esse 480? Ele é o desconto. Ora, se o valor era 2.400 e teve um desconto de 480, então o meu valor final ficou 1.920. Esse aqui é o meu valor. Professor, essa é a primeira maneira. Essa maneira está correta? Tá. Observe que ela é um pouco extensa, um pouco trabalhosa. A outra maneira de você fazer é usando aquelas fórmulas que ele dá o aumento direto. Que é aquela tipo assim, do aumento, é o quê? O P, que é o valor final, é o valor inicial, 1 mais o I, que é a taxa do aumento, taxa em decimal, certo? Ou seja, não custava 2.000, quando ele teve um aumento de 20%, então após o aumento, ó, 2.000, 1 mais o I em decimal, 20% é 0,20, ou simplesmente 0,2. P igual a 2.000, 1 mais 0,20 fica 1,20. Multiplicando 2.000 vezes 1,20, vai ficar justamente 2.400, que é justamente o valor que deu após o aumento. Ou seja, só essas três linhas aqui, ó, equivale a todo esse primeiro cálculo da regra de 3, certo? Esse é o preço depois do aumento. Só que aí, depois desse aumento, que é o novo preço, ele teve um desconto de 20%. Então, vai ficar o quê? Vou chamar agora de P1, que é o novo valor. Vai ser o quê? O valor, 2.400, vezes 1, só que agora é um desconto. Se é um desconto, você vai subtrair, ó. Vou até botar aqui, ó. Esse mais é porque é um aumento, e aqui é menos é porque é um desconto, certo? 1 menos o I. Quanto é o I aqui? 20% também, que vai ficar 0,2, né? Vamos lá. 2.400 vezes 1 menos 0,2. P1, 2.400. 1 menos 0,2, 0,8. 2.400, você multiplicar por 0,8, vai ficar justamente o valor que eu quero, 1.920, certo? Então, das duas maneiras que você fizer, você escolhe as duas. Essa primeira ela é mais tradicional, usando a regra de 3, só que eu considero ela mais extensa. Essa segunda, ela é mais tranquila, você faz bem rápido, certo? Não dá trabalho, deixa eu só ligar aqui o carregador. Então, a maneira que você achar melhor, você resolve, certo? Vou botar aqui, porque senão vai descarregar. Pronto. Mas aí, qual você vai fazer, fica a seu gosto, certo? Terceira questão, uma questão bem simples, envolvendo juros simples. As duas próximas eu botei juros simples, essa aí é a próxima, certo? Então, vamos lá. Juros simples é bem tranquilo. Ó, exercício. Primeiro vamos ler a questão. Um capital de 8.000 reais, vamos colocando os dados. Capital é 8.000. É aplicada a juros simples, a taxa de 2% ao mês, durante 5 meses. Determine. Item A, os juros. Os juros é essa fórmula, J igual a CIT. J, primeira coisa, unidade de medida da taxa e a unidade de medida do tempo está na mesma unidade? Sim. Se está na mesma unidade, não precisa fazer transformação nenhuma. Então, vamos lá. 8.000 vezes a taxa, 2%. 2%, colocando em decimal sempre, 0,02. E o tempo, que é 5. Fazendo esse produto, é só pegar o 8.000, multiplicar por 0,02 e depois multiplicar por 5. Fazendo todo esse produto, o meu juros ficou R$800, certo? Item B. Professor, montante. Montante é só aquela forma. Capital mais os juros, porque o montante é o valor final. O montante é o capital, 8.000, mais os juros, que é 800. 8.000 mais 800 ficou 8.800 reais, certo?
Questão simples, só aplicação de fórmula. Quarta e a penúltima questão. Essa questão aqui, ela é bem mais contextualizadazinha. Também juros simples, mas tem um cuidadozinho, certo? Durante quanto tempo, ou seja, o que eu quero agora é o tempo, o Tzinho, um capital de 12 mil, vamos sempre colocando os dados, ó, 12 mil, deve ser aplicada a juros simples e a taxa de 3% ao mês, 3% ao mês em decimal é 0,03, né? Para se obter um montante, cuidado, ó, de 15.600. O que é que eu quero? O tempo. O que eu quero é o T. Vou colocar aqui, ó. Então, professor, qual é a fórmula que aparece o T? A fórmula que aparece o T é naquela fórmula dos juros, ó. J igual a CIT. Professor, eu tenho capital, eu tenho a taxa, o senhor quer o tempo, mas eu não tenho juros. Ele não deu. Deu, ele não deu de cara. Mas se o capital era 12 mil e o valor final ficou 15.600, ora, o meu juros é justamente a quantidade que aumentou. Então, 15.600 menos 12 mil. Então, o meu juros é 3.600. Então, vamos lá, substituir o que eu tenho. 3.600 igual a capital, que é 12 mil, taxa, que é 0,03, vezes o tempo, que é o T. 3.600, 12 mil vezes 0,03, 360 T. Agora, fiz só multiplicar, né? 12 mil vezes 0,03 vezes o tempo. Eu não quero tempo, o 360 que está multiplicando eu tenho que passar dividindo. Então, vai ficar T igual a esse que já estava, e o que estava multiplicando eu passo dividindo, 360. Fazendo essa divisão, o tempo ficou justamente 10 meses. Ou seja, o tempo dessa aplicação, certo? Esse valor que ficou aplicado a juros simples foi de 10 meses. Para finalizar, essa última questão, que é juros compostos. Ah, professor, juros compostos é mais difícil. Mas você não vai precisar calcular, não. Você pode deixar naquela parte final que eu vou relembrar se isso aqui é você, certo? A grande questão dessa questão é só uma observação aqui daquela questão de estar na mesma unidade de tempo. Ó, vamos ler a questão e colocando os dados. Se aplicarmos 13 mil reais, certo? 13 mil é o capital, a juros compostos, rendendo 9%, cuidado agora, ó, 9% a cada bimestre, ou seja, ao bimestre, tá? AB, inicial, de ao bimestre. Quanto tempo teremos depois de 2 anos? Certo? Quanto tempo, não, quanto teremos, né? Ou seja, se é o valor final, eu quero o montante. Montante em juros compostos, é aquela forma, montante, capital, vezes, que foi o nosso último assunto. 1 mais I elevado a T. Então, vamos lá. Montante igual a capital, que é 13 mil, vezes 1 mais o I, 9%, passando por decimal, 0,09. Cuidado agora. Professor, o T, vou substituir o 2? Não. Por que não? Porque não está na mesma unidade de medida. O tempo está em anos, a taxa está ao bimestre. Então, eu tenho que transformar anos para bimestre. Professor, o que é bimestre? O nome já está dizendo. Bimestre equivale a 2 meses. Então, em 2 anos, eu tenho quantos bimestres? Ora, se um bimestre é 2 meses, um ano, que são 12 meses, ele equivale a 6 bimestres. Não são, um ano não são 12 meses? E um bimestre não são 2 meses? Então, em um ano eu tenho 6 bimestres. Se em um ano eu tenho 6 bimestres, em 2 anos eu terei quantos bimestres? 12. Ou seja, onde tem 2 anos, como eu tenho que transformar para bimestre, que eu tenho que transformar sempre para a mesma unidade da taxa, isso aqui equivale a 12 bimestres. Então, aqui onde tiver o tempo, na verdade, eu substituo por 12. Então, montante igual a 13 mil
vezes 1 mais 0,09, professor, é 1,09, isso tudo elevado a 12. Professor, chegando aqui, eu vou ter que calcular essa potência, 1,09 elevado a 12 é 1,09, isso aí 12 vezes. Lembra que eu disse, ou ele dá, no final, considere 1,09 elevado a 12. Aqui ele nem deu. Então, você pode, inclusive, finalizar aqui. Na questão na prova, só colocamos aí, o professor Geraldo, uma questão envolvendo juros compostos. E nós não pedimos para você calcular. A resposta que a prova é de marcar, ela vai estar sempre em função de um produto semelhante a esse, certo? Então, você sempre vai parar por aqui, você não vai precisar calcular, certo? Então, essa, pessoal, foi 5 questõezinhas que eu resolvi para resolver com vocês. Questões bem semelhantes com a prova, tem algumas que eu só mudei os números, certo? Mas as questões em si, se você assistir essa prova, vai dar para você fazer, garanto a vocês que algumas questões bem simplesinhas, certo? Obrigado pela participação, espero ter ajudado vocês.